graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, com o pastor José Wellington e também da congregação de Vila Fátima, com o nosso pastor setorial Leslie Marinhos. Esta é a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. É um prazer, uma alegria, uma satisfação de estar aqui meditando na palavra do Senhor juntamente contigo. Então eu já quero te convidar para você deixar um like, um joinha, um gostei, para que você deixe um comentário na descrição do vídeo e para que você também compartilhe com outras pessoas aí na sua igreja. É um prazer poder te servir, que esta aula seja de bênção para você e uma ótima aula para você. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. O profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Texto áureo. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis 2:9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Leitura bíblica em classe, 2 Reis 2, de 1 a 15. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele lhe disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que viu Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se, parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Aonde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram entre elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante de Eliseu. A despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias enfrentou e derrotou Acabe, Jezabel e os falsos profetas. Aconselhou e direcionou reis, repreendendo-os. Em tempos de crise, Deus os sustentou. Agora a missão de Elias chegou ao fim. Os obreiros de Cristo precisam aprender a sair de um cargo ou de uma função. É preciso saber subir, mas também é necessário saber descer. Alguns assumem cargos passando outros para trás, e alguns o tempo já encerrou pela vontade de Deus, mas ele não quer sair. Precisamos aprender como Elias, um profeta com grandeza de alma. Elias, o grande ícone do Antigo Testamento, não profetizou nada de longo prazo, não escreveu nenhum livro, mas fez um grande trabalho. E sentimos os efeitos até hoje na Igreja de Cristo.
Era um homem simples e rústico, vestia-se como um homem do campo e da montanha, tinha comunhão com Deus e era um homem de oração. Era íntegro e era honrado. A igreja hoje sofre pela falta de servos de Deus com estas qualidades. Elias profetizou e pregou contra as autoridades políticas, contra a injustiça, criminalidade, pobreza e contra as falsas religiões. Podemos perguntar hoje, onde estão os Elias de Deus nos dias de hoje? Gilgal, um lugar de boas recordações. Josué atravessou o Jordão em Gilgal. Os israelitas fizeram um pacto de circuncisão em Gilgal. A primeira Páscoa da Terra Prometida foi em Gilgal. Em Gilgal, Elias ficou sabendo do seu arrebatamento. Duas coisas o crente salvo deve se preparar: para o arrebatamento da Igreja de Cristo, para a morte física quando os nossos dias terminarem, e quanto à morte física. A Bíblia menciona que alguns morreram e não deixaram saudades. Como está sendo a sua carreira espiritual? Você está combatendo o bom combate? Você está semeando a boa semente? Está edificando vidas para Jesus Cristo? Ou está deixando rastros de maus exemplos? E quanto ao arrebatamento da igreja? Aguardemos a vinda de Cristo em oração, louvando, servindo a Cristo em obediência e temor, guardando a sua santa palavra, assim como Elias foi fiel até o fim. O arrebatamento da igreja é o dia que nós aguardamos com ansiedade no coração. Este será o coroamento do final da nossa carreira aqui nesta terra. O pedido ousado de Eliseu. O profeta Elias, ele teve o cuidado de preparar o sucessor escolhido por Deus. Elias tinha recebido ordem de Deus para ungir o profeta Eliseu. O ministério e quem está à frente de um trabalho deve saber que um dia a sua missão terminará. É preciso preparar discípulos e continuadores, os sucessores que continuarão o seu cargo e a sua função. Elias não teve inveja nem ciúmes de Eliseu, mas o tratou com amor, com respeito, com brandura. A fidelidade de Eliseu. Deus enviou Elias de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu ser desnecessária a sua ida. Eliseu respondeu: não te deixarei. Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar. Mesmo assim, Eliseu recusou deixar Elias. Eliseu nos deu grandes exemplos. Tem muita gente hoje que quer começar por cima, não quer se quebrar como José, que teve vários desafios até chegar a ministro do Egito. Essas pessoas são insubmissas, arrogantes, têm o nariz empinado, não ouvem conselhos, não querem opiniões, não se abaixam para aprender. O discípulo ou sucessor, ele tem que chegar com humildade, deve estar pronto para receber ordens, deve se interessar em aprender, ser paciente e prudente para conhecer o cargo, a função, as pessoas envolvidas. Nunca chegar criticando e desmerecendo o trabalho dos outros. Se você é assim, amanhã farão o mesmo com você. Vamos aprender com Eliseu. A porção dobrada. Quando abençoados, promovidos, devemos se lembrar daqueles que nos ajudaram ou deram-nos a mão quando foi preciso. Eliseu não deixou Elias. Eliseu foi um bom amigo, leal, companheiro. Assim Elias, inspirado por Deus, concedeu um pedido a Eliseu. Assim disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Com esse pedido, o espírito de Elias não seria dado duplicadamente para Eliseu. Eliseu também não queria ser maior do que Elias. Em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, 2 partes de uma herança era dada ao filho primogênito. O pedido significava que Eliseu queria ser herdeiro do ministério de Elias, como Jacó, que desejou ardentemente a bênção da primogenitura. Eliseu desejou o ministério profético. Eliseu desejou ser corajoso, zeloso e usado por Deus como era o profeta Elias. Os obreiros e obreiras de Cristo, nossos jovens e adolescentes, precisam, como Jacó e Eliseu, desejar ardentemente servir a Deus, desejar os dons ministeriais, os dons espirituais, os frutos do Espírito, querer se aprofundar no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus. Deus conta com novos obreiros ainda nos dias de hoje. Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Quando Elias lançou a capa sobre Eliseu e quando Eliseu foi chamado por Deus, Eliseu não duvidou
e acreditou no profeta Elias. Eliseu então acompanhou e passou a seguir Elias. Quando Elias, já próximo ao arrebatamento, dispensou a companhia de Eliseu, Eliseu, como Rute a Moabita, que não deixou Noemi por nada quando estava de volta para Israel, da mesma forma fez Eliseu. Eliseu não se afastou e nem deixou Elias nos seus últimos dias aqui na terra. Isto fala de amor fraternal que deve haver entre todos os crentes. É um exemplo de como deve ser a comunhão cristã de cada crente e a comunhão do mestre com o seu discípulo. Cada um deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Assim disse o salmista: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A capa de Elias. Um carro de fogo separou Elias de Eliseu e um redemoinho levou Elias a Deus. Mas a capa de Elias ficou de herança para Eliseu. Elias já tinha convocado Eliseu, já havia ungido Eliseu e ensinado Eliseu. Depois Elias apresentou Eliseu na escola dos profetas. Os filhos dos profetas sabiam quem era Eliseu e que Eliseu servia a Elias. Elias já havia feito a promessa a Eliseu. Agora Elias deixou a capa para Eliseu. Isso significava que Eliseu agora ia andar com as suas próprias pernas e aplicar o que havia aprendido. Todo discípulo chega uma hora que ele tem o seu tempo de começar. Por isso, o ensinador e mestre precisa saber a hora certa de deixar o paternalismo de lado, para que o discípulo siga o caminho que Deus lhe reserva. É difícil, mas é assim que deve acontecer, pois assim Jesus Cristo fez também com seus próprios apóstolos e discípulos. Eliseu tomou a capa e dividiu o Rio Jordão. Assim seu ministério foi legitimado. Os filhos dos profetas reconheceram que a unção e a autoridade de Deus dada a Elias estava agora sobre Eliseu. Nós vemos aqui exemplos para uma boa passagem de ministério. Os obreiros e servos de Deus devem aguardar o seu tempo de servir, de mudar de serviço e de parar quando Deus assim permitir. Jamais deve pular a cerca, tomar atalho, forçar a porta, pois o que pula um muro é ladrão, salteador e mercenário. Assim ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem convoca, chama, seleciona para o ministério. É preciso que o escolhido, chamado, vocacionado, tenha humildade, respeito e vontade de querer servir ao Senhor Jesus Cristo. Os trabalhadores sempre terão oportunidades para aprender, exercer, praticar, para mais tarde honrar o Senhor Jesus com o seu chamado, com a sua vocação. Terminando o seu tempo aqui na terra, será galardoado por Jesus Cristo lá na eternidade. Podemos terminar com esse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, no pensamento escrito pelas mãos do santo apóstolo Paulo, quando preparava o jovem pastor Timóteo, que iria sucedê-lo na obra de Deus. Eu já estou sendo derramado como oferta e bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que aguardam a sua vinda. Jesus é o mestre por excelência. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, alguns passos de como Jesus ensinava para aqueles que precisam fazer discípulos. Pela pedagogia do seu ensino. Jesus foi o maior especialista na arte de ensinar. Ele é o mestre e ele ensinou com maestria invulgar. Sobrepujou o grande deste mundo. Foi mestre em grau superlativo. Dominou com capacidade inigualável todos os recursos pedagógicos. Variava de método de acordo com as circunstâncias e pessoas para cada caso. Usava um método próprio e adequado. Usou perguntas, preleções, histórias, conversas, parábolas, discussões, dramatizações, lições objetivas, planejamentos e demonstrações. Ensinou multidões, grupos e pessoas individuais. Ensinou no templo, nas sinagogas, nas casas, nas praças, nas estradas, no deserto e na praia. Jesus ensinou a cada um de forma diferente, conforme a necessidade do momento. A Nicodemos, o novo nascimento. A samaritana, a água viva. Ao paralítico de Betesda, você quer ser curado? A Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Jesus não exigia lugares sofisticados para ensinar. Em qualquer lugar, sempre que alguém necessitava, ele estava pronto para ensinar.
Fez de um barco a sua tribuna, das estradas a sua sala de aula, dos montes a sua plataforma, colhendo da própria natureza ilustrações vivas para o seu ensino. Ele usou coisas comuns para ensinar: o sal, a luz, a água, o pão, o fermento, a semente, os pássaros, as flores, o arado, a rede, o vento, a porta, a ovelha, o curral. Quando lhe perguntaram qual é o maior no reino dos céus, ele não fez um longo discurso para responder. Pegou uma criança no colo e disse: quem, pois, se tornar humilde como esta criança, será o maior no meu reino. Quando alguém lhe faz uma pergunta filosófica: quem é o meu próximo? E ele conta uma parábola do bom samaritano. E depois no final ele ainda diz: vai tu e faze o mesmo. Quando alguém o censurou por viver na companhia dos publicanos e pecadores, ele respondeu com as imortais parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Todos aqueles que querem ensinar, todos aqueles que querem fazer discípulos, têm um mestre maior, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, para que ele possa fazer discípulos para a obra do Senhor. Como Jesus define o discípulo de acordo com o pastor Dennis Allen? 4 passos para quem quer ser um discípulo de Cristo. Primeiro, 3 dos relatos do Evangelho incluem as palavras desafiadoras do Cristo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Veja também Mateus 16, 24. Marcos também 8 e 34. Encontramos aqui 3 elementos essenciais do verdadeiro discipulado que apresentam desafios enormes. Segundo, negar a si mesmo. Enquanto o mundo e muitas religiões começam com o egoísmo do homem, Jesus exige a autonegação. As igrejas dos homens convidam as pessoas a realizar os seus sonhos de riqueza, felicidade sentimental e posições de honra, mas a mensagem do Senhor é outra. Ele pede que a pessoa negue os seus próprios desejos para fazer a vontade do próprio Cristo. Terceiro, tomar a sua própria cruz. Jesus veio para oferecer a vida, mas o caminho para a vida passa pelo vale da morte. Não somente a morte do Cristo, mas a nossa também. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, do versículo 19 ao 20. Quarto, seguir a Jesus. Várias religiões e filosofias exigem sacrifício e autonegação. Algumas ensinam preceitos e doutrinas dos homens. É rigor ascético que proíbem coisas que Jesus não proíbe. Em Colossenses 2, de 20 a 23, você poderá entender melhor. O benefício, ele não vem da autonegação em si, ou simplesmente de tomar qualquer cruz. Jesus Cristo é o único caminho que leva à vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então todo aquele que quer ser discípulo de Cristo e todo aquele que quer ser discípulo para servir na igreja de Cristo, ele tem que passar por alguns passos na vida espiritual. Ele tem que negar-se a si mesmo, ele tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo, e ele tem que morrer para o mundo, e ele tem que morrer para os seus próprios desejos. Esse é o discípulo que vai aprender a caminhar com o Senhor Jesus Cristo e vai dar bons frutos para a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Deus abençoe a sua vida. E eu quero te convidar para você se inscrever no canal, deixar o seu like, joinha, gostei, fazer um comentário na descrição do vídeo. E também eu quero te convidar já para a próxima videoaula, que é a lição 7, o Ministério de Eliseu. E para você aprender bem o conteúdo da lição, assista mais 2 ou 3 vezes. Na próxima lição, aqui na Rádio Evangélica Galileia, eu te aguardo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.